Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio Amarantina FM. Eu sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Amarante. E é com imensa alegria que eu estarei compartilhando nesse dia a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com você que está nos escutando. E desde já quero convidar você também a vir fazer uma visita à nossa igreja, que fica localizada na Avenida Deputado Larroque, número 1080, aqui bem próximo ao Hospital da Cidade. Os nossos cultos acontecem às 19 horas, no domingo, na quarta e na sexta-feira. No domingo nós temos culto público com pregação da Palavra de Deus. É um momento maravilhoso, é um momento em que a nossa alma é abastecida, é o dia da feira da alma, o domingo. E é nesse dia que nós nos reunimos para servir a Deus como igreja e também na quarta-feira nós nos apresentamos diante de Deus com orações e súplicas e Deus tem respondido muitas orações. Você está sofrendo? Venha para cá, venha participar dos nossos cultos de orações, Deus vai responder a oração. Você está feliz? Venha também participar desse momento, é um momento muito enriquecedor para a nossa alma. Também temos reunião, culto de doutrina na sexta-feira, também às 19 horas. É um momento de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Então, fica aí o convite para você, para a sua família, para os seus amigos. Venha participar com a gente desses momentos que são tão enriquecedores e abençoados das nossas vidas. E nesse dia nós estaremos pensando aqui um pouco sobre aquilo que é apresentado do Evangelho de Jesus, conforme está exposto na carta aos Hebreus. Essa carta que foi escrita para irmãos que estavam sofrendo, estavam angustiados, estavam a ponto de retrocederem da fé para a incredulidade, estavam a ponto de abandonar o Evangelho, estavam a ponto de abandonar a Jesus Cristo, estavam a ponto de sair do caminho rumo ao descanso celestial. E o autor aos Hebreus, ele se esforça para trazer uma mensagem de ânimo, de estímulo, uma mensagem de exortação, uma mensagem que faça com que esses irmãos eles permaneçam crendo em Jesus Cristo, mesmo em face dos sofrimentos, das dificuldades, das angústias. Continuar crendo em Jesus é necessário. E a ferramenta a qual o autor aos Hebreus se utiliza aqui para tratar com esses irmãos é apresentar na máxima relevância a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai trazer aqui um texto cristológico de uma qualidade maravilhosa, apresentando Jesus como sendo superior aos profetas da antiga aliança, apresentando Jesus como superior ao templo, aos sacrifícios e a todos aqueles símbolos, aquelas sombras, aqueles tipos que apareciam no contexto da antiga aliança e que tem o seu cumprimento em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele que fez o universo, que é o sustentador de todas as coisas, que é o resplendor da glória do Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que é maior que os anjos, esses seres gloriosos, poderosos. Jesus ele é maior do que os anjos. E nesse dia nós estamos aqui nos detendo na carta aos Hebreus, mais especificamente dos versículos 5 até o versículo 14. No versículo 5 diz assim: pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E ainda mais diz assim, na continuação do versículo: e eu lhe serei pai, e ele me será filho. Qual foi o anjo que disse isso? Pense aí, procure nas Sagradas Escrituras, você não vai encontrar isso em lugar nenhum, pois os anjos são criaturas, Jesus é o Criador, ele esteve no princípio com Deus, criando todas as coisas, ele é aquele que fez o universo, ele é o Verbo de Deus, ele é aquele que é o sustentador de todas as coisas. Os anjos são criaturas, Jesus é o Criador, ele é aquele que fez todas as coisas, e é por isso que no versículo 6 vai ser dito assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ao Cristo se fazer carne e habitar entre nós, os anjos de Deus são levados a proclamar altos louvores àquele que nasceu em uma condição tão humilde, mas que é o Rei do universo, Jesus Cristo. Ele é aquele, conforme está apresentado lá na carta, lá no Apocalipse, que os anjos estão ao redor, mas que Cristo está no centro da adoração.
é aquele que recebe o louvor, é aquele que recebe toda a glória, toda a exaltação. Por isso nós não podemos nem devemos nos direcionar a anjos em um sentimento de adoração, em um mover no sentido de prestar um louvor que só a Deus é devido, porque só ao Senhor nosso Deus nós devemos prestar culto e a Ele servir. Os anjos são nossos conservos. Os anjos são aqueles que são servos de Deus, assim como nós que cremos em Jesus o somos. E eles são aqueles que adoram a Jesus e que exortam também, conforme nós vemos aqui no contexto das Sagradas Escrituras, aqueles que de alguma forma tentaram se chegar e se ajoelhar e adorá-los, eles dizem: olha, adora a Deus, eu sou conservo juntamente contigo, não tem por que você estar querendo me adorar. Então, os anjos, eles adoram a Jesus Cristo. E no versículo 7 diz assim: ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Os anjos são seres poderosos. Bastou um único anjo para destruir um exército de 185 mil homens, como está registrado na palavra do Senhor. O Senhor é aquele que fez os anjos, como está descrito aqui, a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Ele os faz seres poderosos e gloriosos, mas eles são criaturas, não merecem adoração. Nós não devemos invocar os anjos no sentido de pedir o auxílio a eles. Nós oramos ao Senhor. Se o Senhor quiser enviar seus anjos que estejam ao nosso redor, porque Ele nos promete em sua palavra que os seus anjos se acampam ao nosso redor para nos proteger, Ele assim o fará, mas nós não devemos orar aos anjos. Nós oramos a Deus, nós oramos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E ainda na continuação do versículo 8 vai ser dito assim: mas acerca do Filho, acerca de Jesus, escute bem o que é que a palavra de Deus diz, porque ela é a verdade. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então veja que maravilha da palavra. Cristo aqui é descrito como sendo Deus, o teu trono, ó Deus. Ele é Deus de Deus, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus. Que maravilha da palavra que nós encontramos. E na continuação do versículo, veja que maravilha: cetro de equidade é o cetro do seu reino. É um cetro de justiça, é um cetro de coerência, cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Jesus, ele é aquele que foi ungido pelo Espírito do Senhor como a nenhum outro. Ele é aquele que veio e anunciou as boas novas, que curou os quebrantados de coração, que nos trouxe vestes de alegria em vez de vestes de tristeza, de pranto. No versículo 10 vai ser dito assim: ainda no princípio o Senhor lançasse os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Jesus é eterno. Jesus, ele é aquele que permanece para sempre. Jesus, ele é o Senhor de toda a criação. Ele é aquele que permanece para sempre, os seus anos jamais terão fim. Jesus, ele é eterno, ele é aquele que tem toda a autoridade, ele é aquele que venceu o diabo, a morte, o mundo. Ele é aquele que triunfou sobre os principados e potestades na cruz do Calvário, pelo poder da sua força e do seu braço. Bendito seja o nome de Jesus. Continue crendo em Jesus,
ouvinte da palavra de Deus. Essa é a exortação da palavra do Senhor para todos nós nesse dia. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.